João capítulo 4, versículo 35. Eu gostaria de ler somente a primeira parte deste versículo, que o próprio Jesus diz: eu, porém, vos afirmo, o próprio Jesus dizendo para os discípulos: erguei os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. E eu quero me firmar nesta frase que Jesus diz: erguei os olhos. Erguei os olhos. Nós precisamos ter uma visão da eternidade, porque quando nós temos a visão da eternidade, nós tomamos uma postura em Deus. Mas antes de continuar, gostaria de orar, que você, mesmo sentado, feche os teus olhos, se possível, e fale com Deus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Que a tua palavra, Senhor, fale profundamente aos nossos corações e que sejamos marcados pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Aqui está a tua igreja, aqui estão filhos teus, homens e mulheres que te amam, que resolveram, meu Deus, passar esta virada aqui, neste lugar, para ouvir a tua palavra, para serem ministrados pelo Senhor, para serem, meu Deus, alcançados pela tua graça. Por isso, meu Deus, que nesta noite o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor os livre do mal, meu Deus, e que os primeiros minutos de 2022 possam trazer um norte para cada uma das nossas vidas, Senhor, para que caminhemos na luz, para que nada nos roube da tua presença, em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma visão clara da eternidade. A cada ano que passa, a cada dia que passa, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos desesperadamente de uma visão da majestade de Deus. Somente a visão da majestade de Deus é que vai nos confrontar para que tomemos uma posição em Deus. Não temos tempo, mas vários homens e mulheres da Bíblia tiveram uma visão da majestade de Deus. E as suas reações, quando tiveram aquela visão, foi de desespero. Isaías diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Pedro, o Pedrão, ele diz: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Daniel, ele cai por terra, porque não lhe resta força nenhuma. Todos os homens e mulheres que tiveram uma visão da majestade de Deus, eles sofreram uma transformação tremenda nas suas vidas, porque um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus, para prestar contas de todas as nossas obras que fizemos no corpo. No último sermão de Leonard de Ravenhill, que foi um dos maiores avivalistas do último século, o último sermão dele foi: qual é a sua visão? Esse piedoso servo de Deus orou em lágrimas, dizendo: ó Deus, crave a eternidade em nossos olhos. Como filho de Deus, nós deveríamos estar com os nossos olhos abertos para que enxergássemos o mundo espiritual que nos cerca. Porque, querido, existe uma guerra travada no mundo do espírito. Seu favor. Existe uma guerra espiritual sendo travada. Existem anjos e demônios brigando. Os anjos, para nos defenderem, o escritor de Hebreus diz que eles são espíritos ministradores que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem um anjo que peleja as tuas guerras. Você tem alguém que luta por você.
foi dado ordem, o Senhor dos exércitos já deu ordem para que os anjos te guardem. Nenhuma folha cai da sua cabeça, nenhum cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Eu donei, Deus permitiu que a sua cabeça restasse você, o Tinim, Carlos, pastor Carlos e outros. Nenhum fio de cabelo, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. E nós precisamos, como filhos de Deus, enxergar a nossa condição espiritual. Porque quando eu olho para mim, quando eu contemplo a majestade de Deus, assim como Isaías, ele diz: ai de mim, estou perdido. Primeiro Deus faz com que contemplemos a nossa visão, a nossa condição espiritual, para depois dar sequência ao caminhar, ao caminho, a caminhada que Ele tem para nós. Porque se eu enxergar a minha condição espiritual, eu posso também observar a condição espiritual e até miserável de muitas pessoas que estão caminhando a largos passos para o inferno. Eu li uma frase que dizia assim: pastor que ama o seu rebanho, em todos os sermões fala do céu e fala também do inferno. Porque, querido, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. A Bíblia diz que o próprio Jesus, em um dos seus ensinamentos, ele diz que existe a porta estreita que nos conduz à salvação, e a porta larga que muitos passam por ela. É um tempo de nós como igreja, assim como Jesus diz nesse versículo: erguei vossos olhos. Tem outro versículo que o próprio Jesus diz: levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, o dia se aproxima. É tempo de nos aliançarmos com Deus. Não é tempo mais de sermos meros espectadores, meros frequentadores de igreja. Não, querido, porque igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma família a pertencer. Você foi chamado para ser membro da família de Deus. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, porque a própria palavra diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Há um poder derramado, há um poder liberado sobre a tua vida. Há uma unção especial de Deus sobre a tua vida. O próprio Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra e até em Palmas, Tocantins. Nós somos testemunhas do poder de Deus. E o convite de Jesus para nós esta noite é: erguei os olhos. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são terrenas. Porque quando eu olho para a Bíblia e principalmente para o livro de Apocalipse, quando eu olho para as cartas que o próprio Jesus escreve às igrejas, e quando eu me deparo, querido, não sei se acontece isso com você. Ontem eu terminei de ler a Bíblia, a leitura bíblica anual, e eu quero lançar hoje o desafio para você que deseja ler a Bíblia em 2022, amém? Ontem eu terminei e essa semana eu li sobre as cartas da igreja, e eu me deparei com a carta para a igreja de Laodiceia, porque ali é um chamado a um posicionamento, é um chamado a ter atitudes em Deus. Ele diz, quando Jesus fala acerca da igreja de Laodiceia:
Aquela igreja diz: eu não preciso de coisa alguma, porque eu estou rica e abastada. Eu estou rico, está tudo muito bem na minha vida, eu não preciso de nada. Mas para essa igreja o próprio Jesus diz: tu não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Porque muitas vezes achamos que está tudo bem, achamos que estamos confortavelmente bem. É uma prosperidade mentirosa. Ele diz: você é miserável, pobre, cego e nu. Compre ouros refinado para que fiques rico. Unja teus olhos com colírio para que vejas. Porque o teu estado é miserável, pobre, cego e nu. Ezequiel, falando acerca de Sodoma e Gomorra, usado pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel, ele fica incomodado, porque Israel estava vivendo a mesma coisa que Sodoma e Gomorra estavam vivendo. E Ezequiel diz: esta foi a iniquidade que foi achada em Sodoma e Gomorra, e esta mesma iniquidade está sendo manifesta em Israel: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Isso está em Ezequiel 16:19. Diz: olha, Jerusalém, você está caminhando pelo mesmo caminho, você está enveredando pelo mesmo caminho. É uma falsa prosperidade, é uma fartura de pão, é uma soberba no coração. Querido, nós não podemos nos colocar no estado de conformismo, porque enquanto estamos aqui dentro, o mundo está pegando fogo, vidas estão morrendo e indo para o inferno, pessoas estão partindo sem Deus, pessoas estão partindo, e muitas vezes nós cruzamos nossos braços. Isaías bradou, viu Deus que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus ficou maravilhado, Deus ficou como que espantado, porque ele não encontrou ninguém. Ezequiel vai mais longe. Ezequiel diz: eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor dessa terra, mas a ninguém achei. Deus está chamando homens e mulheres para esse tempo. Deus está chamando a sua igreja para esse tempo. Deus está chamando você para viver o que você nunca viveu como filho de Deus. Nós estamos entrando no ano da provisão, querido. Eu creio que Deus vai prover para a tua vida cura, libertação, milagres extraordinários. Mas escute, é tempo de nos alinharmos com Deus. É tempo de nos volvermos para Deus, porque Deus escolheu agir na terra. Deus poderia mandar anjos, mas Deus escolheu homens e mulheres como eu e você. Homens cheios de falhas, cheios de defeitos, mas para fazer a obra dele aqui na terra. Jesus diz: vamos fazer enquanto é dia, porque a noite vem. Enquanto é dia, nós precisamos fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é quem vai convencer o homem. É o Espírito Santo que vai mover você. E eu e você precisamos do poder do Espírito para fazer a obra de Deus, para alcançar o coração do homem. Sabe, querido, a identificação de um intercessor é aquele que se coloca no lugar de outrem. É aquele que se coloca na brecha. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para Isaías 53, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez maldição no nosso lugar. Por que que Jesus se deu por nós? Sabe por quê, querido? Porque a identificação de um intercessor é vista
com aquele que se coloca no lugar do sofredor. A Bíblia diz que Jesus derramou a sua vida até a morte por nós. Foi contado entre os transgressores e carregou sobre si os nossos pecados. Ele teve misericórdia, teve compaixão de nós, de mim e de você. A Bíblia diz que ele intercedeu pelos transgressores. Moisés, quando ele ora a Deus, quando ele intercede pelos israelitas, ele diz: Senhor, muda o teu coração. Você já pensou alguém pedindo para Deus mudar o coração? Se não, risca-me do livro que escreveste. Por quê? Porque Moisés se compadeceu dos miseráveis. Porque Moisés se colocou no lugar do outro. Deixa eu falar algo para você. A igreja precisa estar vestida de compaixão. Compaixão pela miséria do outro. O que faz igreja ser igreja é quando eu estendo a mão. É quando eu sou a resposta para aquele que está morrendo. É quando eu me importo com as vidas, não apenas de discurso. O mundo está cansado de discursos vazios. O mundo quer atitude da igreja. O Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer te enviar às nações. Deus quer te enviar a famílias que estão precisando. Deus quer te enviar àquele que está padecendo, aquele que está caindo. Sabe por que muitas vezes não tocamos o coração das pessoas? É porque não nos identificamos com a sua dor. Porque no momento que eu me identifico com a dor do outro, eu me coloco no lugar do outro, eu sou movido por Deus para ajudar aquele que está morrendo. É o próprio amor de Deus fluindo por intermédio de mim, por intermédio das minhas atitudes. Ah, querido, a gente não tem a menor ideia do que é o Espírito Santo agindo em nós para tocar outros, porque essa é a vontade de Deus. Jesus está reunido com os discípulos nesse texto. Jesus tinha acabado de ganhar uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, uma mulher de vida livre. Jesus tinha acabado de ganhar alguém para os céus. Aí os discípulos chegaram com pão, foram à cidade, foram à padaria comprar pão. E eles disseram: Senhor, aqui tem o pão. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E porque eles não tinham captado, eles não tinham ainda recebido a mensagem, eles não tinham ainda entendido a mensagem do Evangelho. Aí Jesus diz assim: erguei vossos olhos, olhai os campos, estão brancos para a colheita. Os campos estão sendo preparados. E Deus vai usar você nesse tempo para ser um protagonista da sua própria história. Mas para isso você precisa entender a mensagem do Evangelho. Você precisa ser capturado por esta mensagem. Você precisa ser capturado pelo amor do Espírito de Deus. Esse mesmo Leonardo, eu gosto de falar de Leonardo Ravenhill, porque tem pouco tempo que ele partiu. Foi um dos maiores avivalistas da pós-modernidade. E tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele diz: 5 minutos na eternidade é o suficiente para você falar: eu devia ter orado mais, eu devia ter jejuado mais, eu devia ter me doado mais,
eu devia ter investido mais na obra de Deus. Eu devia ter feito mais. Porque a eternidade vai nos revelar muitas coisas. A eternidade vai mostrar quem fomos enquanto estivemos aqui. Porque, querido, a gente não sabe quando vai partir. E a pergunta que eu gostaria de deixar nesta noite: você está preparado para a eternidade? Aí talvez você me responda: pastor, é Deus que sabe. Não, não é Deus que sabe, é você que tem que saber. Não é Deus. Se eu merecer, você não merece. Eu não mereço. Por isso que nós temos hoje tomar uma decisão. Talvez você veio aqui esperando uma palavra. Eu quero uma palavra para que eu prospere muito em 2022. Querida, a prosperidade é apenas o resultado da obediência. Quando eu sou obediente, a Bíblia diz que as bênçãos vêm e me alcançam. Você pode correr o tanto que correr, mas as bênçãos vão te alcançar. Porque o próprio Deus disse: quer ser abençoado, obedeça, se comprometa, se aliancie com Deus. Não seja apenas o mero espectador, mas seja aquele que possa falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque eu sou teu. Querido, deixa eu falar algo para você. Esse mundo não presta mais para você. Esse mundo está perdido. Esse mundo está corrompido. Esse mundo está doente pelo pecado. Esse mundo vai de mal a pior. E qual o mundo que você quer ofertar para os seus filhos? Daqui uns dias eu vou ser neto ou vou ser avô. Amém? Amém. E eu já tenho que orar pelo meu netinho. Eu falo: meu Deus, que mundo nós vamos dar para os nossos filhos, os nossos netos? Que mundo nós vamos oferecer para eles? Querido, é assustador o que está sendo ensinado nas escolas, nas salas de aula. É de assustar, é de arrepiar. Eu lembro que na década de 80, a gente era nos ensinado: olha, cuidado com filme tal, porque existem mensagens subliminares. Não era assim que a gente, né? Bota o disco ao contrário. Quem lembra do LP? Eram os LPs, depois veio a fita cassete. O jovem nem sabe o que é isso. Agora é Spotify, não sei lá o que, não sei lá o que. Na minha época era LP. Quando enganchava o disco, você lembra daquilo? Depois veio a fita cassete. Aí você pegava uma caneta Bic aí a fita quebrava, você colava a música e na hora que pulava, enganchava no toca-fita. Aí depois veio, como é que é aquele que você usava, Hugo, lá em Guaraí? Discman. Nossa, rapaz, eu nunca tive condição de ter um negócio daquele. Eu tinha inveja das pessoas. Falei: meu Deus, quando é que eu vou ter meu Discman? Irmãos, que mundo nós estamos hoje? É assustador. Mas a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado, e ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Também as escreverás nos umbrais da tua casa. Ao deitar-te, ao levantar-te, falarás dela. O que vai segurar a tua casa, a tua família, o que vai trazer um mundo diferente para os teus
meus filhos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que não muda, querido. Não podemos deixar esta palavra esquecida. Temos que amar esta palavra como amamos o ar que nós respiramos. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria, daqui a pouco nós vamos, quando tiver faltando 1 minuto, nós temos a contagem regressiva aí, Gerson. Daqui a pouco, mas nós vamos participar primeiro da ceia do Senhor. Rapidamente, os irmãos que vão preparar a ceia. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos entrar em 2022 de joelhos, falando com o nosso Pai, falando com o nosso Senhor.